Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a forma como eu faço para montar aparelhos e principalmente quando a gente tem um dentes tortos, principalmente esses aqui, os laterais, tá certo? Nesse caso, a gente vai optar por não instalar as peças nos laterais, porque eles estão girados. Então, primeiro a gente vai fazer a colagem de pré a pré. Eu sempre começo com pré a pré. A gente vai pular os dentes laterais e vamos fazer a colagem dos demais dentes para a gente ter uma boa colagem do aparelho, tá? Eu vou adiantar um pouquinho aqui só para mostrar para vocês. Bem, eu sempre gosto de utilizar esse spandex, que é um spandex próprio para clareamento. Eu vejo que meus pacientes eles se sentem mais confortável com esse tipo de spandex, tá certo? É, Logo em seguida da gente colocar o spandex, a gente vai para a aplicação do ácido fosfórico 37%, tá bom? Lembrando que eu vou pular aqui os laterais e vou fazer aqui a colagem de pré a pré. A gente vai deixar mais ou menos ali 40 segundos em esmalte. A gente vai observar que já é o tempo suficiente para a gente fazer com que esse esmalte seja condicionado para fazer a aplicação do adesivo logo em seguida. Bem, pessoal, após a gente aplicar o ácido fosfórico aqui nos nossos dentes, a gente tem que fazer uma lavagem bem abundante, né? Eu sempre gosto, antes de fazer a lavagem, de passar um algodão, assim como eu estou mostrando, porque esse produto ele é muito ácido, né? Ele tem um gosto muito ruim, um gosto amargo, e ninguém gosta de sentir. Então, tira bem com algodão, para a gente não gerar desconforto, a gente sempre pensa na melhor qualidade para o nosso cliente, para o nosso paciente, para ele se sentir confortável aí na cadeira do dentista, desde a utilização desses spandex até a gente remoção do nosso ácido aí com uma bolinha de algodão, tá? Depois a gente vai lavar de forma bem abundante, tá bom? A gente pode lavar aí por pelo menos uns 30 segundos, 40 segundos, até um minutinho, porque esse é outro detalhe. Muitas das vezes a gente vai fazer a colagem e fica um pouquinho de ácido, se você não lavar bem, e isso faz com que as peças se soltem antes do momento, né? Antes de finalizar o tratamento, tá bom? Então sempre lavar de forma abundante, tá bom? Bem, a gente já pode perceber que formou, tá vendo? A gente consegue ver que o esmalte ele está bem condicionado quando a gente. Eu vou só voltar aqui para mostrar para vocês. Eu sempre começo, voltando um pouquinho, começo a colagem primeiro com o M-arco, né? Eu gosto sempre de começar aqui pelo primeiro quadrante, o direito superior. Então, eu seco bem, vocês podem perceber que já está, tá vendo? Formando ali aquela camadinha ali mais opaca, né? Significa que o esmalte está condicionado, que a gente pode aplicar o adesivo ali na região, tá bom? Quanto à aplicação do adesivo, a gente pode escolher que a gente não se preocupa tanto com adesão, como numa restauração. Aqui eu vou utilizar o Single Bond da 3M, mas aqui você poderia utilizar um adesivo mais acessível, tá? Aqui a gente não se preocupa tanto com adesão, porque a gente quer remover essas peças depois, né? Então, a remoção, ela também é uma parte super importante do nosso tratamento com o aparelho, porque depois se a gente não conseguir remover bem essa cola, essa resina ortodôntica, né? Como é chamada, a gente vai ter dificuldades ali, vai gerar um desconforto para o nosso paciente também, tá? Aqui eu vou utilizar o single bond, a gente tem que friccionar bem, esfregar bem ali no esmalte para ele conseguir penetrar bem ali na, no nosso esmalte e fazer uma boa colagem, tá certo? Eu vou utilizar aqui para a gente polimerizar, deixar esse esmalte durinho após ele penetrar no nosso esmalte, o Foto, tá? O Foto Valo, eu sempre dou uma polimerizada na potência mais rápida. Você pode ver se você tem um Valo, se já trabalhou com ele, você sabe que ele tem algumas potências mais rápidas. Eu passo só um pouquinho para deixar esse esmalte ali um pouco polimerizado, tá bom? Para posteriormente a gente fazer a colagem das peças e aí sim polimerizar mais tempo. Assim tem funcionado bem comigo, até porque eu trabalho com fluxo junto com a minha secretária, ou seja, eu faço uma pré-colagem, depois ela senta ali na cadeira e termina de polimerizar bem o adesivo, tá certo? Então vamos lá. Então eu já fiz uma pré-polimerizada e agora eu vou começar com as peças, tá? Eu sempre gosto de colocar as últimas peças, tá bom? Primeiro. Então, lá nos primeiros segundos pré-molares, tá? Aqui eu estou utilizando uma peça de prescrição Roth, né? Como falam, a gente fala Roth, né? Mas o certo é Roth, que é uma prescrição que ela tem uma angulação boa para os pacientes que são classe 2, tá bom? Então ela deixa, a gente faz um bom encaixe mesmo para os pacientes classe 2, que é a maioria dos nossos casos, dos nossos consultórios, tá certo?
Depois eu vou deixar um vídeo aqui sobre angulação de aparelho, de peças, porque a gente tem uma série de prescrições, é como uma medicação, tá bom? A gente tem uma prescrição de aparelho para cada tipo de tratamento. No geral, os nossos pacientes aqui no Brasil são classe 2. Como eu falo, classe 2 é sempre a tampa e a panela. A tampa é a parte de cima, a panela é a parte de baixo. Então, a tampa geralmente é grandona e a panela geralmente é pequena, diferente, por exemplo, se fosse nos Estados Unidos, que a maioria dos pacientes já seriam tendência à classe 3, tá certo? Isso é importante. Então, bem, esse aparelho da Orthometric, a gente pode observar que ele tem esse ganchinho para a mesial e a marcação para a distal. O ganchinho para frente e a marcação para trás, tá bom? Então, a gente sempre, caso caia essas peças no chão, a gente consegue, né, esterilizar, claro, caso elas se misturem, ou se a gente não viu a caixa, a gente consegue saber qual peça é de qual dente, tá bom? Tanto pela marcação, tá? Quanto aqui pelos ganchinhos, tá bom? O canino já muda. O canino, o ganchinho é para a distal, para trás, tá? E a marcação também para trás. O central, ele é a marcação para a distal, tá bom? Em seguida, eu só coloco ele sobre o dente e vou posicionando cada peça. A gente tem que posicionar as aletas em relação ao longo eixo, então das raízes, né? Então ela tem que passar pelo longo eixo, ó, dei um zoom aqui só para vocês entenderem, tá vendo? Então, essas aletas aqui, ela tem que, a parte do meio central, você pode ir com uma sonda também para te ajudar, ela tem que ficar exatamente no centro do dente, tá certo? E a gente vem com esse calibrador, esse foi o que eu mais me adaptei no dia a dia, para a gente posicionar os dentes. Os dentes, o posicionamento dele tem vários posicionamentos. Se você for perceber, esse paciente tem os dentes íntegros, tá? Então, a gente vai posicionar eles para a gente conseguir uma boa oclusão, uma boa mordida e no final do tratamento as guias estarem funcionando. Para as guias estarem funcionando, a gente sempre coloca os centrais, tá? Numa posição 4, tá? Aqui no marcador. O que significa o quê? Que esse central vai estar a 4 milímetros em relação ao lateral, por exemplo, que vai estar 3,5 milímetros. Ou seja, o central ele está 1 milímetro acima do lateral, tá certo? E sempre aqui, ó, observe aqui na tela, onde eu estou passando o mouse, a gente tem aqui uma angulação de 90 graus, tá bom? Tem que formar um ângulo de 90 graus, aqui está na posição perfeita, tá certo? Então, caninos em 4, laterais a gente não vai colar, a gente vai passar uma mola aqui, tá? Para a gente abrir espaço para encaixar esse lateral aqui no ar. Então, lateral 3,5, os caninos 4,5, ou seja, eles vão ficar, o canino vai ficar meio milímetro acima do central e 1 milímetro desculpa, 1 milímetro do lateral, tá certo? Então, o canino vai ficar meio milímetro acima do central, tá? Que tá aqui 4 e lá 4,5, e do lateral ele vai ficar a 1 milímetro, tá bom? Eu falei errado aqui, entre o central e o lateral vai ficar 0,5, tá? Não é 1 milímetro, aqui é 4, aqui é 3,5, então 0,5, tá bom? E lá os pré-molares vão ficar na mesma posição dos centrais, 4 milímetros, para a gente conseguir que o canino seja 0,5 a mais que os centrais, 0,5 a mais que os premolares e 1 a mais que os laterais. Assim a gente vai ter guia somente nos caninos, tá bom? Tá vendo a minha sonda, como eu utilizo? Eu utilizo essa sonda para deixar em relação ao longo eixo. Ideal é a gente usar a panorâmica também para a gente ver como é que está a posição dessas raízes. Se elas estiverem muito inclinadas, o meio da peça tem que passar pelo centro da raiz e pelo centro do dente, tá certo? Então, eu vou posicionando, tirando os excessos, isso é muito importante. Eu recebo muito paciente de outros consultórios com muito excesso de cola. Essa cola, ela faz o quê? Acumula placa, acumula sujeira, gera cárie. Então, tem que tirar os excessos do aparelho. Isso é muito importante, tá certo? Então, vou posicionar dente por dente, lembrando, 4 pré-molares. Molares eu não vou colocar nessa consulta, tá bom? Mas ele é 3,5, tá? 4 pré-molares, 4,5 caninos, para a gente ter a guia em canino, laterais 3,5 e centrais 4, tá bom? Sempre posicionando com a sonda em relação ao longo eixo e posicionando com o meu calibrador, levando em conta que esses dentes estão rígidos. Posicionei previamente, eu vou com o meu valo, dou ali, acredito que é 5 segundos, tá? Dou 5 segundos, 10 segundos em cada dente, só para a gente fazer uma colagem prévia, tá? Como eu falei, a colagem de aparelho fixo é completamente diferente de uma adesão, de uma restauração, que a gente precisa ficar em pelo menos 40 segundos em cada incremento de uma resina, a gente precisa
não é esse adesivo que eu utilizo para uma restauração, tá bom? Já utilizo um adesivo de 3 passos, tá certo? É outro processo. A gente está fazendo uma colagem de aparelho, tá? Então vamos lá. Mesma coisa a gente vai repetir do outro lado, tá bom? Uma polimerização prévia em cada dente, tá bom? Depois, posicionamento das peças. A gente está utilizando as peças, olha lá. A gente pode utilizar a pinça que a gente leva essa peça para o aparelho também ela é interessante para a gente posicionar em relação ao longo eixo, tá bom? Mesmo padrão, tá? Ortométrico, cada bracket, cada prescrição, ele tem um padrão de colagem, então a gente tem que ver nas instruções do fabricante, que eu estou usando a prescrição Ross, estou utilizando o bracket da ortométrica. A gente não pode misturar, por exemplo, eu estou usando um ortométrico, eu vou misturar com o bracket Morelli. Não pode, porque eles têm diferença em aletas e vai deixar um dente mais torto que o outro no final do tratamento, tá bom? E aqui, do lado esquerdo, no segundo quadrante, a gente vai utilizar o mesmo padrão de colagem, tá bom, pessoal? O objetivo desse tratamento, principalmente a queixa do paciente, a gente tem que sempre observar isso, é esses laterais tortinhos. Então, após a colagem, a gente vai colocar duas molas aqui para abrir o espacinho e talvez no terceiro mês a gente já consiga colar as peças nesses laterais para a gente fazer com que esses laterais entrem no ar, tá? Então, o objetivo desse tratamento é alinhamento e nivelamento, tá? Observar a queixa e o objetivo que a gente vai traçar no planejamento do tratamento, tá bom? Então, vamos passar um pouquinho aqui para frente. Então, tá? A colagem removendo os excessos, bem posicionados os brackets, tá? Eu sempre faço a colagem, eu gosto de fazer atendimentos de 1 hora. Eu levo 1 hora para fazer uma colagem, 1 hora e meia. Então, para mim fazer a colagem em cima, embaixo, superior, inferior, é muito cansativo, tanto para mim quanto para o paciente. Então, eu opto por sempre fazer 2 consultas, porque é bom para mim, bom para o paciente, e a gente consegue fazer uma consulta mais confortável, tá certo? Então, depois de calibrar, posicionar bem, eu polimerizo. Em seguida, minha secretária senta na cadeira e aí sim a gente faz aí 40 segundos com a potência mais longa do valo, que tem 20 segundos. Ou seja, eu dou 2 descargas de valo, duas, duas apertadas com 20 segundos cada em cada peça. Agora, no final, para deixar bem polimerizado, essa colagem tem sido muito boa, não solta a peça nos meus pacientes, tá bom? Então, vou mostrar agora para vocês a passagem do fio e a colocação das molas para a gente abrir o espaço ali nessa colagem, certo? Bem, gente, após a gente montar o aparelho fixo, aquelas peças conforme a gente falou, a gente vai para o fio que vai passar nas peças, tá? E como tinha explicado, a gente vai abrir um pouco de espaço, por isso a gente vai colocar uma mola que a gente chama de mola aberta, ou seja, ela vem ativada. Quando a gente empurra ela, ela fecha, ela faz força para um lado, faz força para o outro, empurrando os dentes e abrindo espaço para a gente conseguir girar esse lateral e encaixar ele no arco, tá bom? Então, o primeiro que a gente faz é medir o tamanho, né, da mola. A mola a gente vai colocar ela do tamanho do espaço, vindo meia peça, ou no máximo quase a peça toda, tá bom? Porque se a gente colocar uma mola muito grande, ela faz muita força, pode girar os dentes. Então a gente sempre começa por meia peça e vai em cada manutenção, aumentando o tamanho dessa mola, tá bom? Então a gente vai fazer a seleção da mola, selecionei a mola dos dois lados e a gente vai vir com o fio, tá? Aqui tem um detalhe, a gente está usando um fio de níquel titânio redondo, tá? Se não me engano aqui é 0,16 ou 0,18. Movimentos com mola, o ideal é que a gente utilize fios mais grossos. Por quê? Como eu te falei, a mola ela empurra o dente e faz com que ele gire. Então, se é um fio muito fino, ele dá uma leve inclinada, tá certo? Mas como a gente sempre busca fazer um tratamento que seja mais confortável para o meu paciente, então eu começo já com fio mais grosso, então 0,16, 0,18, já que ele encaixa nas peças, e já vou iniciar o movimento com mola. Porque se a gente for seguir a sequência de fios, como seria a receita do bolo, começar com 0,12, depois 0,14, 0,16, 0,18, 0,20, a gente vai deixar um tratamento muito longo. Então eu já opto por, no começo do tratamento, a gente já entrar com o fio um pouco mais grosso, caso ele caiba ali nas peças, porque se tiver um dente muito torto, a gente não consegue entrar com esse fio mais grosso, já instalando as molas para a gente abrir esse espaço e fazer com que esses dentes aumente o espaço e a gente consiga logo colar essas peças para
encaixar esses dentes ali no arco, tá bom? Interessante, ó, mostrar que esses fios, às vezes eu sempre coloco como elástico, mas depois eu passo um arame, um amarrilho, para com que essa mola não fique soltando do aparelho, tá bom? Esse é outro detalhe que a gente tem que fazer, tá? A gente sempre coloca esse amarrilho aqui que eu estou mostrando. Eu travo o fio com o próprio elástico, tá? Para ele ficar posicionado. Venho com o amarrilho, amarro ele ali para ele não ficar movimentando esse dente, não ficar fazendo com que ele gire e também fazer com que essa mola que a gente está colocando ela não saia da posição, não fique incomodando. Pessoal, se vocês estão gostando desse conteúdo, eu vou pedir para vocês se inscreverem, dar o like se tiverem alguma dúvida e eu vou deixar aqui nesse momento um link para vocês entrarem na minha mentoria sobre ortodontia básica. Eu vou conversar de forma mais profunda sobre todos os aspectos de tratamento com aparelho fixo, tá bom? Bem, então aqui a gente tem que travar os 4 dentes, tá? Com amarrilho, como eu falei, nas 2 posições, e a gente deve depois passar por cima os elásticos, tá, tô colocando aqui o amarrilho, os elásticos que a gente está utilizando. Como a gente está utilizando o aparelho convencional, é o aparelho que eu mais utilizo no meu dia a dia, a gente vai colocar os elásticos em todos os dentes e amarrilhar todos os dentes, tá? Amarrilhar todos esses dentes que estão segurando essa mola, tá certo? Eu acredito que no máximo 2 meses a gente vai conseguir com que esse espaço abra para a gente colar essas peças nos dentes aí, nos dentes laterais e atingir o principal objetivo do nosso paciente, que é fazer com que esses dentes entrem no ar, que a gente melhore principalmente a estética, tá certo? Então, era isso que eu queria falar com vocês. A gente fez a montagem do aparelho superior e em seguida a gente vai fazer a montagem do aparelho inferior, que é o posicionamento das peças, ele é diferente, tá bom, pessoal? Depois aqui é só cortar. Nas próximas consultas também eu vou colar os tubos, né? Os tubos e molares também segue aquela altura de 3,5. A gente cola no primeiro e no segundo molar também, mas a gente vai fazendo por partes para o seu tratamento mais confortável para o meu paciente, tá certo, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele comentário, aquele like e dizer se vocês estão gostando desse conteúdo. Tchau, pessoal. Até o próximo conteúdo. Obrigado.